Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Adrian Felipe, eu tenho 18 anos e eu decidi gravar algumas coisas que têm ficado muito no meu coração ultimamente. E aí eu cheguei numa conclusão com meu amigo, por que não divulgar isso? Por que não falar sobre isso para as pessoas? Eu acredito que tudo que a gente vive tem um propósito. E é esse também o tema do nosso primeiro podcast aqui que a gente vai estar gravando para vocês. Bom, todo podcast eu vou falar um pouco onde eu tô. Então hoje eu tô na minha igreja local e cada podcast a gente vai gravar num lugar para que a gente possa se sentir mais à vontade. E eu espero que dê certo, espero que você seja tocado com esse podcast, se você estiver escutando no ônibus, no trem, em casa, mas que de fato você possa ser tocado. Eu acredito muito nisso. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre propósitos hoje. É uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente na minha caminhada. E ontem uma amiga me mandou uma mensagem e ela perguntou o que eu achava sobre o propósito. Na verdade, ela perguntou, Adria, qual o propósito de tal coisa? E eu comecei a pensar sobre isso, a gente conversando, e eu queria falar para você algo hoje exatamente sobre isso. Qual é o seu propósito? Cada pessoa tem um propósito. Quando eu era pequeno, eu cresci na igreja, os meus pais são pastores, então tudo sempre foi muito novidade para mim quando eu era acostumado a fazer algo e eu via algo totalmente diferente, era muito novidade todas as coisas. E aí eu comecei a falar para minha mãe, eu perguntava, mãe, por que a gente vai para a igreja? Por que a gente faz tudo que a gente faz? Por que vocês são pastores? Por que eu tenho que ir para os cultos? Por que eu tenho que fazer tal coisa? E aí sempre eu tinha muitas essas dúvidas e minha mãe sempre me explicava o motivo de eu ter nascido na igreja, ou por que eles eram pastores. E aí isso, conforme eu fui crescendo, conforme a minha adolescência e tudo, as fases que eu comecei a passar, teve um momento que eu me vi perdido dentro de casa mesmo. E aí eu comecei a entender que a gente só se encontra quando a gente sabe qual é o nosso propósito. Talvez você não seja uma pessoa que vá numa igreja de uma denominação, mas você às vezes se sente perdido em relação a isso. Por exemplo, eu vou falar um pouco do meu trabalho. Hoje eu trabalho e eu conheço muitas pessoas que estão trabalhando no mesmo lugar que eu e não sabem o propósito de estar ali dentro. Então, a primeira coisa de tudo para você realizar um propósito é você saber qual é o seu propósito. O meu propósito hoje é liderar, então eu preciso fazer o meu propósito bem feito. Você não consegue fazer algo bem feito sem saber antes o que você tem que fazer. Então, por exemplo, quando eu estava nessa confusão de por que eu estou indo para a igreja, por que eu faço isso, por que eu toco, por que eu canto, por que eu atuo, por que eu faço isso, eu comecei a pensar e aí eu cheguei a uma conclusão. Porque tudo faz parte do meu propósito. E o meu propósito hoje é esse, é ganhar pessoas para o reino de Deus. E aí eu lembro perfeitamente de um dia que uma pessoa chegou para mim e ela foi muito clara nas palavras. Ela disse que Deus tinha me criado para a arte mesmo, que eu tinha algo envolvido para a arte, que eu tinha algo para fazer através de músicas, através de atuação, enfim. E aí eu comecei a pensar isso, e aí foi quando eu me encontrei, porque eu entendi qual era o meu propósito. O meu propósito era ganhar pessoas para o reino de Deus, mas através de coisas que eu ia fazer, eu ia conquistar isso. Então, vamos lá. Você precisa entender primeiro o seu propósito e depois você precisa entender o que vai te levar a cumprir o seu propósito. Todo propósito precisa cumprir algo. Se você tem um propósito, esse propósito, e ele não tem um sentido, ele não é um propósito, tá bom? Então, propósito sem sentido não é um propósito. Espero que fique claro para você isso. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que a gente veio fazer aqui. Então, a primeira coisa de tudo, você não está aqui nesse mundo à toa. Você está aqui porque você tem um propósito. Talvez seu propósito seja na igreja, talvez seu propósito seja no seu trabalho, talvez seu propósito seja na África ou seu propósito seja na sua casa. Sabe? Todos os propósitos levam ao mesmo sentido. Por exemplo, quando eu digo isso, eu digo propósito de igreja. Toda igreja tem o mesmo sentido. O propósito é levar pessoas para o reino de Deus.
E tudo que nós fazemos é para isso, é para levar pessoas para o reino de Deus. Agora, se o seu propósito no seu trabalho, por exemplo, é subir de cargo, tudo que você faz remete a isso, a subir de cargo. Então, você precisa entender o que você quer para você conseguir cumprir o seu propósito de verdade. Eu vou usar um exemplo aqui, bíblico, de uma pessoa que cumpriu o propósito claramente. Jesus. O exemplo, eu acho que mais claro, mais objetivo. Jesus, ele veio no mundo, ele sabia o que ele ia fazer. Então, quando ele nasce para os religiosos daquela época, né, falava, meu Deus, Jesus veio dessa forma, será que ele é mesmo o Cristo, o rei? Tanto que tinha pessoas que não acreditavam pela forma que ele veio. Mas quando eu acredito que quando Jesus ia crescendo, Jesus, ele nasceu como nós nascemos, ele foi gerado dentro de um ventre e ele nasce, e aí ele começa a crescer, ele é criança, ele parte para a fase da pré-adolescência, parte para a adolescência e vai crescendo. E aí eu sempre fico pensando, né? Imagina a Maria chegando para Jesus e falando, Jesus, você sabe qual é o seu propósito, né? Você sabe que você está aqui, você foi gerado em mim, mas você é o rei dos reis. E eu sempre fico pensando isso, que loucura. Uma criança já sabia qual era o propósito dela. E Jesus, em todo momento, em toda a sua vida, ele sabia qual era o seu propósito. E aí o que acontece? Jesus, até os 30 anos, ele é carpinteiro. Isso é bem claro, na Bíblia a gente entende isso. Ele é carpinteiro. Mas mesmo ele sendo carpinteiro, ele sabia que ele tinha um propósito, que era ser rei. E mesmo ele sendo carpinteiro, ele já era rei. E aí eu fico pensando isso, sabe? Jesus, ele viveu aqui na Terra, ele começou de fato o seu chamado, a sua vocação, quando ele tinha 30 anos. Mas desde sempre ele sabia qual era o seu propósito. E tudo que ele fazia remetia ao propósito dele. E aí todo mundo, acho que a maioria conhece a história de quando Jesus vai iniciar o seu chamado aqui na Terra. Ele primeiro fica 40 dias no deserto e ele é tentado pelo Satanás, ele está lá. E aí o Satanás chega para ele e começa a perguntar várias coisas. Por quê? Eu entendo que naquele momento Satanás queria tirar ele do propósito, porque ele começou a criar dúvidas, mas Cristo sabia quem ele era. Jesus sabia que ele tinha um propósito e por esse motivo ele não caiu em tentação. Então começa a partir disso. Quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, nada do que as pessoas falarem, nada do que as pessoas vão insinuar sobre você vai mudar o seu propósito. Jesus, ele ficou no deserto, ele ficou 40 dias no deserto, ele, gente, estava sem comer nada. Eu fico imaginando. Hoje, se a gente ficar 3 dias sem comer, a gente fica passando mal. Imagina Jesus, que era homem, como nós somos homens, ficou 40 dias no deserto e simplesmente sem comer nada, e aí o Satanás chega e fala, se você é mesmo o Deus, transforma essas pedras em pães. E mesmo assim, Jesus, ele não fez isso porque ele sabia qual era o propósito dele aqui na Terra. Então, entenda algo. Quando você tem um propósito, vai aparecer diversas coisas, diversos desafios, diversos problemas para te tirar do propósito. Mas você tem que continuar, porque o objetivo é muito maior do que qualquer desafio. Eu sempre falo isso para as pessoas. E aí Jesus, ele está lá no deserto, ele sai do deserto, ele começa o ministério dele. Então ele começa a pregar, ele começa a curar, ele começa a fazer tudo o que ele tinha para fazer. E eu fico imaginando as pessoas olhando para Cristo, as pessoas que não acreditavam nele, e olhando, e às vezes quantas pessoas olham para a gente e não acreditam no que nós somos, não acreditam no que nós fomos chamados para fazer, mas mesmo assim Jesus não parou. Então, independente se as pessoas acreditam naquilo que você foi chamado, se Deus falou, já é. Eu tenho muito isso comigo, sabe? Desde pequeno Deus fala coisas sobre mim, desde pequeno Deus fala muitas coisas. E às vezes as pessoas falaram, mas como que você vai conseguir fazer isso? Como você não tem estrutura para isso? Você não tem um financeiro para isso. Mas eu sei que o meu objetivo, que o meu propósito, se Cristo falou, já é. Então, eu vivo muito isso todos os dias. E Cristo, ele sabia disso, ele sabia de tudo. Então, as pessoas podiam falar para ele, mas você não é o rei, mas você só engana as pessoas. Mas ele sabia quem ele era e ele continuava no propósito dele.
E a gente precisa continuar no nosso propósito todos os dias. Então, assim, uma coisa que eu tenho feito todos os dias é, eu acordo, todos os, eu não, a minha devocional não é à noite, eu não consigo orar à noite. Eu agradeço, mas eu fico tão cansado, e aí eu fiz um combinado com Deus. Eu falei assim, Deus, eu vou acordar todos os dias, eu vou fazer o meu devocional, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou orar, e durante o dia o Senhor fica falando comigo, mas quando eu chegar em casa eu vou dormir, porque eu estou muito cansado. Às vezes Cristo me acorda de madrugada, mas a minha devocional é sempre de manhã. E aí eu acordo, e quando eu vou fazer a minha devocional, eu falo com Cristo, eu quero que você me diga hoje qual é o meu propósito. Naquele momento, Deus fala para mim. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu trabalho numa empresa e hoje eu sou o líder lá dentro. Então, eu sei que o meu propósito é liderar pessoas dentro daquele lugar. Eu preciso fazer com que aquelas pessoas cheguem no mesmo objetivo. Então, por exemplo, eu acordo e na minha devocional, Deus fala comigo, Adrian, hoje você vai liderar aquelas pessoas porque você precisa alcançar esse resultado e você precisa fazer elas também alcançarem o mesmo resultado que você quer. Então, eu passo o dia inteiro me dedicando naquilo. Eu passo o dia inteiro fazendo aquilo valer a pena. Então, faça o seu propósito valer a pena todos os dias. Enquanto a gente acreditar que a gente está aqui mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, gente, a gente não vai conquistar nada nessa vida. Cristo te chamou para você conquistar muitas coisas. Cristo te chamou para você conquistar coisas grandes. E enquanto você não entender isso, enquanto você ficar, é só mais um dia, nada vai fluir na sua vida. Você precisa acordar e falar, hoje eu vou conseguir isso, hoje eu tenho algo, hoje Cristo me chamou para dar o melhor no meu trabalho. A mesma coisa quando eu estou em semana de provas. Eu fico muito tenso em semana de provas da faculdade. Aí eu começo a ficar muito desesperado. Às vezes eu tenho umas crises de ansiedade. E aí eu parei, um dia eu acordei, eu ia fazer uma prova, eu falei, Deus, qual é o meu propósito? E aí Deus falou, o seu propósito hoje eu quero que você estude, dê o seu melhor na prova. Então, o meu dia inteiro eu fiz aquilo, sabe? Eu fiz valer a pena o meu propósito e deu certo. Então, assim, enquanto você não estabelecer todos os dias da sua vida um propósito, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você precisa entender isso. Jesus, ele acordava todos os dias e ele sabia o que ele tinha. Ele sabia o que ele ia fazer. Então, eu acredito. Jesus, ele sabia que ele era o salvador do mundo. Ele sabia que ele ia salvar as pessoas do pecado. Ele sabia que ele ia tirar as pessoas do pecado. Então, assim, todos os dias, tudo que ele fazia remetia a isso. E tudo, absolutamente tudo. Ele nunca deixou de fazer nada por conta do propósito que ele tinha. Então, você precisa entender isso. Independente se o seu propósito é dentro da igreja, na sua faculdade, na sua escola, você precisa ter foco, você precisa ter objetivo. Eu trabalho com muitas pessoas hoje que estão perdidas nas vidas mesmo, não digo dentro do trabalho. Mas eu tenho amizade com muitas pessoas, e às vezes as pessoas me mandam mensagens, as pessoas me ligam à noite desesperadas, falam, Adriano, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não entendo, está acontecendo tudo isso na minha vida e eu não consigo entender. E aí é onde eu paro e penso, você sabe para o que você foi chamado para fazer? A pessoa fala, eu não sei. Eu falo, então você vai continuar vivendo assim todos os dias. Você precisa saber quem você é. E você só vai conseguir saber quem você é quando você conhecer a Cristo e entender por que Ele te chamou. Então, um outro passo. Você precisa saber quem você é e o que você veio fazer aqui. Não existe propósito sem você saber quem você é. Então, assim, quando as pessoas falam isso pra mim, eu tô perdido, eu preciso de ajuda, tá acontecendo várias coisas. E aí, quando a pessoa entende o que ela veio fazer, ela começa a perceber que tudo que ela está passando faz parte do propósito dela. E é onde a gente também entende sobre a vida de Paulo. Paulo, ele foi muito perseguido quando ele estava cumprindo seu chamado. Ele foi muito perseguido, ele foi muito humilhado, aconteceu diversas coisas com ele na vida dele, mas ele continuou porque ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia o que ele tinha que cumprir. Então, nada abalou ele, sabe? Então, assim, são processos. Eu sempre penso isso.
eu me formo daqui a 4 anos. E eu sei que os 4 anos vão ser 4 anos difíceis. Eu sei que eu vou ter que me dar pela minha faculdade. Eu sei que eu vou ter que, às vezes, deixar a minha noiva de lado. Eu sei que, às vezes, eu vou ter que deixar os meus amigos de lado por conta da minha faculdade, porque eu tenho um propósito. Mas aquilo, no final, vai ser bom para mim, sabe? Porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, assim, quando você sabe onde você quer chegar, quando você sabe quem você é, você entende que tudo que você passa são processos. E aí você vai conseguindo conciliar isso. Então, assim, hoje eu sei que no meu trabalho eu sou um líder e hoje eu sei que na minha igreja eu sou um ministro. Então, no meu trabalho eu também sou um ministro e na minha igreja eu também sou um líder. Porque o que Cristo chamou você para fazer remete à mesma coisa. Então, eu entendo isso. Eu entendo que no meu trabalho eu estou para trabalhar, para liderar, para administrar, mas eu também entendo que eu estou lá dentro para ganhar vidas para Deus, porque Ele me chamou para isso. Então, tudo que eu faço, tudo, exatamente tudo, quando eu estou na faculdade, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na rua, quando eu estou com os meus amigos, eu preciso lembrar que Cristo me chamou para salvar vidas. Então, independente de como eu vou fazer, eu tenho que fazer. E isso é muito real na minha vida e eu espero que isso também seja real na sua vida, sabe? Faça tudo pelo seu propósito, faça exatamente tudo pelo seu propósito. E Deus vai começar a te dar estratégias para que isso aconteça. Quando eu entrei no meu trabalho, eu falei, meu Deus, que loucura, né? Eu sou novo, eu vou fazer isso. E aí Cristo começou a falar comigo, você foi chamado para salvar vidas, para ajudar pessoas. E hoje eu fico vendo o tanto de pessoas que eu já ajudei com uma palavra amiga, com um conselho, com um abraço, sabe? Eu vejo que eu de fato salvei vidas, eu vejo que de fato eu ajudei alguém. E aí o meu propósito, eu entendo que ele está se cumprindo por conta disso, sabe? Então, propósitos, eles são essenciais, eles precisam acontecer, você precisa ter um propósito da sua vida, porque senão você não vai ter um objetivo, você não vai ter um foco. E eu acho que isso é muito importante para a sua vida. Sabe, todas as vezes que você passar por algo, entenda, isso é um processo para você chegar no seu propósito final. Isso faz parte de tudo. Tudo já está escrito no caderno de Deus. Eu falo para os meus amigos que eu fico imaginando Deus escrevendo a nossa história. E Ele fala, Ele vai passar por isso, Ele vai entrar aqui, Ele vai sair daqui, Ele vai ir para lá, Ele vai fazer isso, porque tudo faz parte do propósito dEle. Gente, nada é em vão. Nada do que acontece na nossa vida é em vão. Cristo tem um propósito, Cristo tem um chamado para tudo. E você precisa entender isso. Sabe, eu acredito muito na nossa geração, eu acredito que a nossa geração está sendo curada, eu acredito que a nossa geração está sendo uma geração que está crescendo, que está voando, e as pessoas conseguiram entender isso. E quanto mais a gente entender isso, que nós fomos chamados por um propósito e que tudo faz parte do nosso propósito, tudo vai dar certo, gente, tudo vai dar certo. Eu escrevo muito. E sempre quando eu escrevo, eu estou passando por um momento muito difícil, muito complicado. Eu sempre falo para os meus pais que Deus me chama, que eu consigo escrever, que eu consigo me dedicar à escrita quando eu estou passando por um momento muito difícil. E aí um dia eu perguntei para Deus, e Deus falou, Adrian, você, às vezes, eu preciso te levar a esses lugares, às vezes eu preciso levar você para ficar um pouco refletir, eu preciso levar você, às vezes, para ficar um pouco só, para que você possa desenvolver isso, para que você possa escrever. Então, às vezes, toda vez que eu estou abatido, toda vez que eu estou triste, que acontece algo, eu consigo escrever. E aí eu falo, caramba, até a minha tristeza tem um propósito, até na minha tristeza existe um propósito. E aí eu entendo isso. Bom, gente, isso é um pouco sobre propósito, é um pouco do que está no meu coração. Não vou alongar muito, porque eu acredito que se eu ficar falando, eu vou ficar aqui o dia inteiro, porque eu gosto muito desse assunto. Mas eu vou começar a colocar um podcast toda semana para vocês escutarem. Espero que vocês sejam tocados novamente. E a gente vai convidar algumas pessoas também para fazer esse podcast com a gente, alguns amigos. E eu espero que vocês de verdade gostem, que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso, um beijo e um abraço.